A paz de Deus a todos. Esperamos que estejam bem. Há um tempo atrás, eu tinha feito um vídeo falando sobre as vozes principal e alternativa de todos os instrumentos utilizados no MOO. Mas esse vídeo ficou um pouco baixo, porque o horário já era avançado, então a voz ficou muito baixa, não deu para ouvir corretamente. Então eu vou fazer esse vídeo falando sobre a voz principal e alternativa de todos os instrumentos permitidos ingressar na orquestra, recomendados pelo MOO. Se gostar desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no nosso canal, ative as notificações para não perder os próximos vídeos e compartilhe com seus amigos. Deixa aí nos comentários também se você tem alguma dúvida sobre algum desses instrumentos. Então vamos começar desde o violino, que é o primeiro da orquestra, até a tuba, que é o último, lá atrás. Vamos lá. E se eu esquecer de algum, deixa aí nos comentários. Deus abençoe. O violino tem como sua voz principal o soprano e voz alternativa o contralto. Viola de arco, voz principal o tenor, voz alternativa soprano e contralto. Violoncelo, voz principal o baixo na escrita, voz alternativa o tenor. Todo instrumento tem que ser apto também para tocar a voz do soprano, mesmo que seja no grave, no caso dos instrumentos graves. Se encontrar sozinho, de repente, em um culto, e não tiver mais nenhum outro músico, por exemplo, a tuba, o violoncelo, o sax barítono, precisa tocar a voz do soprano. Continuando, o oboé. Voz principal, somente o soprano. Oboé não tem tessitura para voz alternativa. Oboé de amore. Voz principal, soprano, e voz alternativa, o contralto. Porém, o oboé de amore entra na mesma situação do sax soprano reto. Alguns hinos não terão a tessitura correta para tocar o contralto no grave, como deveria, né? Então, por exemplo, se precisar de algum instrumento para fazer o contralto, o oboé de amore e o sax soprano reto é só se não tiver outra opção. E tem o corno inglês, já é o contrário. O corno inglês é um instrumento grave. Então a sua voz principal é o contralto e a voz alternativa é o soprano. Porém, alguns hinos não vão conseguir tocar corretamente a voz do soprano. É igual um sax tenor, por exemplo, que tem hino que não alcançam as notas mais agudas. Então, se precisar para tocar a voz do soprano, pode pedir para qualquer um outro irmão, menos os irmãos do corno inglês, porque não vai ter a tessitura correta. Continuando. Fagote. Voz principal baixo, voz alternativa tenor. Flauta. Voz principal e única soprano. Embora não esteja escrito no MOO, mas como a flauta toca o soprano oitavado, dá para tocar o tenor no grave, né? Mas é recomendado que toque somente a voz do soprano mesmo, nos dias normais, uma oitava acima, e na Santa Ceia, no grave, na primeira posição. Clarinete, voz principal, soprano, voz alternativa, contralto e tenor. As clarinetas em dó, não é bom pedir para tocar a voz do tenor, porque vai ter nota que não vai alcançar, visto que o tenor tem que ser tocado na escrita, que para nós vai soar grave. Então, os clarinetes em dó é ideal para soprano e contralto. Se precisar que o clarinete toque o tenor, é ideal que peça para os clarinetes em si bemol. Clarinete alto, popular clarone alto, em mi bemol, sendo que clarone é a tradução de clarinete baixo, então o correto é dizer clarinete alto, mi bemol. Voz principal, tenor, voz alternativa, soprano e contralto. E se precisar, também tem tessitura para fazer a voz do baixo. Clarinete baixo ou clarone. Voz principal, baixo. Voz alternativa, tenor. Família dos saxofones agora. Sax soprano si bemol. Voz principal, soprano. Voz alternativa, caso não tenha outra opção, pode pedir por mão tocar o contralto, visto que alguns hinos não vai alcançar aquelas notas mais graves.
Saques alto, mi bemol, voz principal, contralto, voz alternativa, tenor e soprano. Saques tenor, si bemol, voz principal, tenor, voz alternativa, contralto. Não tem tessitura nem para o soprano, porque teria que ser no registro, no agudo, e nem para o baixo, porque não vai alcançar as notas. Saques barítono, mi bemol, voz principal, baixo na escrita, voz alternativa, tenor. Embora a maioria não usa, mas o saques barítono tocando a voz do tenor fica muito lindo. Família dos metais. Trompete, voz principal, soprano, voz alternativa, contralto. Cornet, voz principal, soprano também, voz alternativa, contralto. Flugelhorn, voz principal é o contralto e voz alternativa é o soprano. Trompa, esses dias que eu fiquei sabendo dessa informação. A voz principal é o contralto e a voz alternativa é somente o tenor. Não tem tessitura para tocar o soprano, visto que se a gente tocar o soprano no agudo, vai ficar desconfortável para a região do maxilar e dos lábios. Então, o ideal, se o trompista for tocar o soprano, tem que ser no grave, na região confortável para o seu maxilar e para os seus lábios. O agudo até dá para tocar, mas prejudica a sua saúde, os seus lábios, seu maxilar. Então é bom não forçar. Então a voz principal da trompa é o contralto e a voz alternativa é o tenor. Quem tem franqueza e consegue descer bastante a escala, consegue tocar a voz do baixo também. E para tocar o soprano, como foi falado, no grave, na região confortável. Trombone e trombonito. Voz principal, tenor. Voz alternativa, baixo. Barítono de pistos. Voz principal, baixo. Voz alternativa, tenor. Eufônio. Voz principal, baixo. Voz alternativa, tenor. E a tuba, voz principal e única, o baixo. Não tem tessitura para tocar nenhuma outra voz. Como foi falado, todo instrumento deve ser apto para tocar a voz do soprano. Se é muito grave o instrumento, toca o soprano na região confortável, região grave. Mas, se tiver uma outra opção para soprano, os instrumentos graves é bom cada um ficar na sua parte. Não vou falar do acordeon, porque é um instrumento que já não é mais aconselhável ingressar na orquestra. Então, mas assim, para quem já toca, para quem toca o acordeon, para quem está na orquestra, ele toca as 4 vozes, né? Mas tem que ter o cuidado para não fazer o floreado. E o órgão, o instrumento que as nossas irmãs tocam, que toca as 4 vozes e mais o contrabaixo. Deus abençoe.